seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de hoje, onde vamos falar sobre permanência. Permanência, troca de procedimento, emissão de nova IH. A gente vai trabalhar um pouco sobre a estratégia do Kanban, né, como que a gente pode fazer para poder, utilizando a técnica do Kanban, e o que é o Kanban, né, a gestão de direitos. Enfim, o nosso foco aqui é realmente fazer uma análise sobre o manual do SUS, ou melhor, os manuais do SUS, que nós vamos trabalhar com o manual tanto de 2015 como 2017, para avaliar a diferença de um e outro, e fechando com o que temos descrito no SIGTAP, na tabela do SIGTAP, que é o rol de procedimentos e suas regras principais, a gente vai fazer uma avaliação bem bacana para chegar à conclusão de quão importante é um acompanhamento em tempo real das internações SUS. Esse acompanhamento pode não somente tratar sobre erros comuns, como falta de assinatura, falta de alguma anamnese, descrição de um curativo, essas situações que evidenciam que teve a presença do procedimento, que a gente pode com isso faturar. Então esse é o trabalho ali de um acompanhamento diário, né? Isso a gente fala nos cursos, nas assessorias, como também o foco de hoje, cuidar da permanência do paciente. Bom, então vamos lá. Eu vou primeiro compartilhar, mostrar aqui em tela, a questão do manual. Manual do SUS, essa aqui é de 2017, a última versão que temos. Nós temos aqui na página 12 do manual de 2017, descrito o seguinte. Melhor, antes da gente falar aqui da tabela, né? Do manual. Deixa eu falar um pouquinho mais para ficar entendido. Entende? Acho que para muita gente, pneumonia. Para muita gente, isso é rotina, isso é padrão. Mas talvez aí para você, esse entendimento da tabela unificada pode realmente fazer muito sentido. Essa leitura, né? Como é que o Flávio sempre fala da leitura da tabela? Primeiro aqui, ó, grupo, subgrupo, forma de organização. Sei que talvez somente códigos, mas faz diferença quando a gente trabalha na leitura do código do procedimento 03, 14. Né? 03 já de cara expressa para nós que é um procedimento clínico. Então se eu falar 04, procedimento cirúrgico, 06, medicamento, 07, órtese e prótese, 08, está relacionado a áreas, incentivos, ações, né, complementares. Bom, código. Quando o paciente, para tratamento de pneumonia, ele vai ser atendido no hospital, ele pode ser ambulatorial ou não, né? Não, só hospitalar. Se a modalidade de atendimento, se o paciente foi atendido de forma hospitalar, como que eu vou registrar? Na IH. Para baixo, nós temos aqui em atributos complementares algumas regrinhas, mas eu quero mostrar o valor. R$ 582,42 é o que o SUS está pagando pelo tratamento da pneumonia. Por quanto tempo o paciente tem que ficar internado para tratar de pneumonia? Em média, 4 dias. Isso está na tabela do SUS. Isto é média de permanência. Pessoal, então vamos reforçar aqui a importância do que nós vamos tratar hoje, né? Das outras aulas, eu espero que você já esteja aí com algumas ideias ou até algumas implementações em andamento, que gera resultado. Esta aqui talvez é a mais prática para obter resultado. Olha que show! Permanência média, 4 dias. Isso significa que o SUS, para o tratamento de pneumonia, ele estará valorando de R$ 582,42 se o paciente tiver alta com a metade do tempo, ou seja, 4, a metade é 2, ou até o dobro da média de permanência.
seja, até o 8º dia. Então, se o paciente ficar internado 3, 4, 6, 7 ou 8 dias, em relação ao tratamento de pneumonia, permanece o valor de 582,42. Não gosto de usar a palavra pacote, porque a gente sabe que todos os demais procedimentos devem ser lançados na conta, mesmo aqueles que não agregam valor, e temos diversos que agregam valor. O curativo de grau 2, o uso de alguma OPME, nós temos serviços de enfermagem que agregam valor mesmo na conta, então não é o ideal falar pacote. Mas, para o tratamento de pneumonia, do 3º dia até o 8º dia, o valor 582,42. Qual que é, então, o desafio que a gente tem? Cuidar para que esse paciente não ultrapasse muito a média de permanência. Eu até diria que o maior desafio é não ultrapassar a média de permanência. O que eu posso fazer então, né? Vamos lá. Olha aqui que interessante. Isso aqui é uma reportagem. Essa reportagem, se eu não me engano, é de 2016. Deixa eu ver se eu acho aqui a data dela. 2016. Tá aqui. Olha a descrição. Programa de gestão de leitos é implantado no Hospital das Clínicas em Curitiba. Então isso aqui não é nada que estamos inventando. É algo real, aplicável, que já está sendo utilizado em instituição de grande porte ou instituição de médio e pequeno porte. Porque isso é gestão. Pode ser feito numa planilha de Excel, como a imagem está dizendo aqui, mostrando aqui, é um quadro. Não tem tecnologia de ponta, vamos dizer assim. É um quadro com as cores. O que está relatando aqui, né? As cores são estabelecidas com base na tabela SIGTAP, tabela do SUS, aqui a gente está olhando. Aí tá, exemplo, média de permanência da pneumonia 4 dias. É o mesmo exemplo que eu estou sinalizando. Caso o paciente seja internado por um acompanhamento normal e ele recebe a identificação verde, ou seja, se ele está no tempo normal, a identificação dele fica verde. Ultrapassando a média de permanência ao dobro dele, nesse caso, entre o 5º e o 8º dia, ele fica amarelo. E com a identificação de que passou o 8º dia, ele fica vermelho. Bom, vamos abrir o Excel aqui, ver se o Excel vai nos ajudar para poder mostrar. Como que isso pode ser criado lá no Excel mesmo. Tá vendo? Eles estão utilizando essa gestão de leitos como regra, usando as cores verde, amarelo, vermelho. Vamos utilizar também, né, o Flávio gosta de trabalhar também com essas cores. Agora a grande diferença do que eu vou colocar aqui como propósito é que a gente não tenha como padrão favorável a tabela do SUS como média de permanência até o dobro. Lá ela descreve assim, pneumonia, a média de permanência, deixa eu ampliar isso aqui, 16. A média de permanência para o procedimento, 4 dias. Na reportagem, está dizendo, vou colocar aqui, a Maria. Aí tem no quadro, gente, a informação da gestão de leitos pode ser de várias formas, papel, Excel, televisão, painel conectado ao computador, pode ser do sistema de gestão, pode ser totalmente à mão, pode ser a fitinha colorida, difere. O importante é Maria da Silva, aí tem lá a data de nascimento dela talvez, para poder confirmar que é ela, o leito, mas a gente tem procedimento. Então tem a identificação do paciente, procedimento, pneumonia.
tem lá média SUS 4. Tem do lado data de internação. Nós estamos, essa gravação aqui está no dia 26/9. Vou colocar aqui dia 25/9. A data atual, né, o sistema está pegando ali automático, então dias de internação. Hoje é o segundo dia. Médico responsável, seja o médico horizontal. Se eu precisar de conversar, com quem conversarei sobre a Maria da Silva? Aí é com o Dr. João. 2 é um número menor do que 4. Então, se eu estou trabalhando só com a identificação leve, né? Uma identificação leve, ela vai ficar aqui para nós verde. Aí tem a Maria Coimbra, também pneumonia. Claro que aqui eu estou falando só de pneumonia. Talvez até o quadro está lá na clínica médica. Eu posso ter um quadro por cada leito, né? Média de permanência do SUS 4. Essa aqui, paciente internou dia 23/9. Então ela está 23, 24, 25, 26. Está no 4º dia de internação. Dr. João. E tem o Maria Pedrita, também pneumonia, 4 dias, só para poder ficar aqui, Maria Abraão, que é a relação, que é identificação do paciente. Essa identificação do jeito que vocês acharem melhor. Pode estar o leito, pode estar... Importante ter a identificação do paciente. Aqui tem ordem alfabética. Maria Abraão, Maria Coimbra, Maria Pedrita. Ela, a Maria Pedrita, internou dia 24/9. Qual que é o tempo de permanência? Hoje 26, então 24, 25. Hoje nós estamos no 3º dia. Também lá o Dr. João, ele que cuida horizontal aqui da clínica médica. 4 menos 4 igual 0. Para o Flávio, essa aqui já deve ficar sinalizada como laranja. Eu acrescento uma cor naquele padrão que está na reportagem utilizado em Curitiba, né, que foi implantado em 2016. Maria Pedrita, 4 menos 3 deu 1. Ok, então deu positivo ainda. Ela está verde. E aí nós temos Maria Washington. Que ela também é pneumonia. Ela média 4 dias e ela internou 21/9. 21/9, ela está internada então. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hoje é o 6º dia de internação dela. Também Dr. João. 6º dia significa que eu ultrapassei a média de permanência. 4 menos 6 vai dar menos 2. Deu um saldo negativo. Significa que a fatura, a internação desse paciente já está sangrando de dinheiro, né? Por isso a simbologia vermelha. Então, desculpa, né? Esta aqui, ó, laranja, e esta aqui é a amarela. Amarela. Daí vai ficar bem a sopa de letrinhas, ó, sopa de cores, né? Identificando as cores. Quando o período de internação do paciente está média de permanência menos a internação,
deu 2. Então, se está 2 ou mais, verde. Está tranquilo, esse paciente está tranquilo. A Maria Pedrita está amarelo por quê? Porque, opa, ela está chegando no limite. 4 menos 3 dá 1. 1, toda vez que der 1, amarelinho, está chegando no limite. 4 menos 4, atenção, a partir de amanhã o prejuízo aumenta. Laranja. 4 menos 6, deu negativo, se fosse menos 5, daria menos 1, negativo, vermelho, nós estamos sangrando. E a técnica Kanban é eu fazer utilização do mapa de internação, mas identificar em cores, e aí identificar então o que é, quais são os pacientes que eu tenho que tomar mais atenção. Qual a medida que eu vou fazer, né? Gente, primeira coisa, Dr. João precisa ter conhecimento do SIGTAP. Essa regra aqui sobre permanência, ele tem que conhecer. A pneumonia 4 dias, se a gente pegar aqui doenças bacterianas, que daí já vai filtrar melhor. Outras doenças bacterianas são 6 dias. Se a gente pegar, deixa eu pegar aqui, tratamento cirúrgico, fratura, fratura do externo, 2 dias. Então o paciente tem que ficar no mínimo 1 dia. Essa aqui não foi boa porque deu muito pequena a permanência. Deixa eu pegar crânio. Opa, limpar aqui. Limpar, deixa eu voltar. Crânio. Tem que fazer uma outra pesquisa de novo. Fratura. Isso aqui, coisas que acontecem nesse SIGTAP. Clicar na página 1. Vamos colocar fêmur. Tá. Vamos ver se esse aqui, permanência 4. Então, procedimento cirúrgico, permanência 4. E por aí vai. Então, a primeira coisa é a minha equipe assistencial conhecer a tabela SUS, a média de permanência. A segunda coisa, eu tenho um profissional que acompanha essas internações diariamente. Aí eu volto a dizer, se eu tenho a forma que eu vou utilizar para controle é manual, então eu vou precisar de realmente um profissional para poder fazer esse acompanhamento de construção do painel. Como aqui, tem uma profissional que está lá colocando as coresinhas, tá? Vai poder colocar manual. Gente, depois vocês leem a reportagem por inteiro, tá? E tem outras também. Como é que o Flávio pesquisou? Vou jogar aqui a pesquisa para vocês, para vocês poderem. Se você digitar lá no Google assim, Kanban Hospital Significado ou Kanban Hospital, vem algumas opções. Estas duas primeiras são exemplos práticos de hospitais que implementaram. Aqui está a palavra Kanban em japonês e tem explicação sobre ele. Acho que é muito interessante você procurar lá. Análise da implantação do Kanban em hospital você tem lá aqui o Hospital da Bahia. Você consegue pegar exemplos. Então você vai lá na internet, lá no Google mesmo, coloca Kanban Hospital. Significado, você vai ter alguns exemplos práticos de quem colocou isso realmente para funcionar no dia a dia da instituição. Então, primeiro ponto, se o quadro vai ser controlado manual, ok, eu tenho que ter alguém para poder controlar o quadro. Independente se é manual ou se é de sistema, aí eu preciso sim de alguém para acompanhar e ir atrás do Dr. João. Dr. João, vamos olhar essa paciente aqui e não pense você que isso aqui é irreal, é surreal. Isso é prático, isso acontece. Isso nós já implementamos. Tem um hospital grande, utilizando essa técnica, a equipe de pré-faturamento ou enfermagem
auditoria, acompanha e faz quase que pega no braço do paciente. Doutor, vamos dar uma olhada lá no caso da Maria Coimbra. Ela, a partir de amanhã ela chega no limite. Passou do limite, melhor dizendo, né? Hoje ela está no limite. O que vai acontecer? Qual que é o cenário dela? Só esse acompanhamento não quer dizer que assistencialmente a Maria Coimbra está pronta para ir embora. Mas pode o doutor João sinalizar, ela teve um agravo. Ela agora está tomando antibiótico, então a gente vai poder trocar a Maria de procedimento de pneumonia para outras doenças bacterianas. Outras doenças bacterianas nós vimos lá, a média de permanência 6 dias. O que acontece então com a Maria? Ela vai para verde. Automaticamente ela foi para verde. E aí nós saímos de 582 outras doenças bacterianas. E fomos para 862. Então esse é o trabalho que eu preciso pôr para alguém monitorar. Bom, isto é o caso do paciente clinicamente que está fazendo uma troca de procedimento. Evoluiu para uma outra morbidade. Como é que ele evoluiu para outras doenças bacterianas? Gente, uma faturista de um hospital, isso foi um desenvolvimento dela, né? Ela criou essa estratégia internamente. Por exemplo, ela foi lá na farmácia, outras doenças bacterianas. Qual é o antibiótico que é padronizado, mais requisitado, quando o paciente ele vai tratar de outras doenças bacterianas? Ele está com a sepsis, está com infecção, vai tratar. O que os médicos mais prescrevem? É tal medicamento, tal antibiótico. Então o faturamento disparou assim, farmácia, quando o paciente entrar nesse procedimento, avisa para o faturamento, avisa para a equipe que faz auditoria em loco, para eles poderem ir lá atrás do prontuário e já avaliar se é um procedimento que cabe uma troca. A gente ganha com isso. Integração de setores. Bom, viu aqui a prática, né? Na prática, o Kanban é isso. Quando eu tenho um sistema, o sistema pode me dar alerta. Se eu colocar para o sistema sinalizar, por exemplo, o diretor do faturamento, para o gerente do faturamento, para o diretor da enfermagem, para o enfermeiro RT, sei lá, eu posso dar alertas com isso, né? Quando eu estou falando de uma ferramenta, de um sistema, então automatizar esse processo e dando alerta. O Kanban é nesse trabalho. Agora sim eu vou lá no manual. O que o manual? Porque daí nós temos o cenário aqui, nós fizemos para Maria Coimbra, nós fizemos uma troca de procedimento. Agora eu quero sinalizar que também cuidando dentro da permanência, o que eu acabo pegando muitas vezes quando eu estou com acompanhamento em loco, quando eu estou com o faturamento acontecendo em tempo real, né? Pelo menos uma auditoria do faturamento em tempo real. Imagina que agora nós mudamos de clínica. A gente está lá com o João Pedro, que ele está tratando de diabetes. O João, eu vou abrir outra planilha para ficar melhor. Vou copiar aqui só para ver um formato. Vou abrir outra planilha aqui. O João está tratando de diabetes. No tratamento de diabetes, o João está lá e média de permanência 4 dias, ele está há 2 dias internado. E aí o João Pedro, ele precisa então ir ao bloco cirúrgico para fazer um debridamento. Olha o que nós temos aqui na SIGTAP. O paciente está lá no tratamento clínico e vai fazer um debridamento. Debridamento. Peguei errado. Debridamento. Esse aqui. O que nós temos no SIGTAP descrito? No manual do SUS para IH. O que nós temos lá descrito?
nós temos lá, vamos ver aqui se é esse aqui, ó, debridamento de facete, consiste em debridamento cirúrgico radical da lesão, caracterizada por uma extensa necrose de pele, mais rara entre RN e síndrome de região perineal. É um dos diagnósticos mais comuns. Beleza. Então a gente está aqui com o procedimento utilizado, debridamento para o paciente diabético. Aquele paciente que, devido à diabetes, ele tem ali uma necrose no pé, por exemplo, uma ferida, e vai fazer o debridamento. O que está escrito no manual? No manual descreve a mesma, mais de uma IH para o mesmo paciente na mesma internação. Então, o João Pedro está internado, está lá já há 3 dias, há 4 dias, vamos mudar aqui, ele internou dia 21/9, ele está há 5 dias internado. A folhinha dele aqui já está vermelha, né? A corzinha dele. A corzinha dele já está vermelha. O que eu posso aqui do lado já sinalizar? Ó, qual que é, se é uma nova AIH. Estou já criando mais um mecanismo a nível de sistema ERP. O João, então, o João Pedro, ele teve a necessidade de ir para o bloco cirúrgico para fazer um debridamento. O que o manual diz para nós? Ó? É uma nova IH, isso, gente, no nosso sistema regulador é uma IH subsequente, né? Isso, então lá, se eu estou usando CROSS em São Paulo, ou CISREG, ou se é o SUSFácil em Minas, eu vou gerar uma IH subsequente. Mesma internação, mesmo paciente, período de internação continua para o meu sistema interno, ou seja, é uma única internação, mas para o faturamento são 2 IHs. Uma IH subsequente, e aí temos aqui os casos de IH subsequente. Ó. Pelo manual, quando que pode? Quando o paciente está de cirurgia e tem outro autoanestésico, então de cirurgia para cirurgia. Esse aqui é o caso, por exemplo, do paciente que fez a cirurgia, foi para o quarto, aí teve uma intercorrência, hemorragia, né, e volta para o bloco cirúrgico. Um outro ato anestésico é uma AH subsequente. De obstetrícia para cirurgia, ou ao contrário, de clínica para obstétrica, de obstétrica para obstétrica, de obstétrica para clínica, cirúrgica para clínica, de clínica para cirúrgica. Esse aqui é o exemplo que a gente está falando. Então, o paciente está na clínica tratando da diabetes. Precisou de ir para o bloco cirúrgico, AH subsequente. Eu vou encerrar essa AH aqui como ou mudança de procedimento, ou não, uma intercorrência, né? Vou mudar ali, vou gerar uma IH subsequente, eu vou abrir aqui a tabelinha de motivos de encerramento, para ficar fácil de a gente visualizar isso. E aí vou fazer o quê? Vou criar uma IH, uma nova IH para o João. Essa IH, o paciente internou dia 21. Esta IH, ela continua, essa internação continua, mas o que eu vou fazer? Então o João vai ter uma nova IH. João Pedro. Qual que é a IH agora? Debridamento. Uma IH subsequente. Debridamento, permanência do SUS 3 dias. Qual que é o período que está contando o debridamento? Eu não fiz aqui o encerramento do João no dia 26/9. Então, dias de internação para essa IH. 1. Hoje é o primeiro dia, Dr. João. Então, essa aqui é uma nova. Sim. Então, o João Pedro, aí tem 2 opções. Eu elimino o João Pedro essa linha aqui, que é a original dele, para não confundir. Ou eu posso deixar essa aqui só sinalizando que é uma nova AH. Então, teve AH subsequente, ou AH subsequente. Para quê? Para quem estiver olhando, saber que ele teve e tem, então, AHs anteriores.
Bom, e qual que é a riqueza disso, né? Pessoal, se o João ficar lá, e aí do mesmo jeito, ó, se eu falasse que essa internação foi dia 15/9, e aí ele ficou até o dia, ficou 6 dias, então 15, 16, 17, 18, 19, 20, no dia 21 ele foi para lá. Então hoje nós estamos no 5º dia de internação. Essa aqui já vai ficar vermelhinha também. O correto até, ó, dia 21. No dia 21 foi o primeiro, dia 22, 23. Então dia 24, esse paciente já ficaria aqui vermelho. No dia 24 ele ficaria laranja. E aí então o que eu vou fazer? Vou voltar o João, vou abrir uma nova AH subsequente. O João Pedro, para tratamento clínico normalmente, média de permanência 4, ele veio para cá no dia 24/9, porque daí eu já ultrapassei a permanência, 24/9, dia 24, ele ficou aqui laranja. Como o dia 24 ele ficou laranja, o dia 24 eu já tenho que ir atrás dele para ver, ô doutor, esse paciente de debridamento, ele vai continuar internado por alguns dias? Vai. O tratamento da diabetes dele tá complicado. Beleza. O paciente voltou para o tratamento. Tudo é o João. Aqui é uma subsequente? Sim. Vamos supor que é o Dr. João mesmo que está atendendo. E hoje é 26, ele está no 2º dia, 3º dia. Ótimo. O que significa então para um período de internação do dia 15 ao dia 26, eu já tenho 3 AHs. 3 AHs para a mesma internação. É o que está escrito aqui no manual. Eu ter mais de uma AH para o mesmo paciente na mesma internação. Está aqui a regrinha. Eu não vou entrar na discussão hoje aqui nessa aula sobre de clínica para clínica médica para clínica médica. Vai ser uma outra oportunidade, para a gente não estender muito. Quero só fechar então, ó, exemplos de paciente que teve parto normal e depois cesariana, que foi um parto gemelar, um normal, um cesariana. 2 AHs. Que ele estava lá no parto normal, aí depois foi para o bloco cirúrgico de novo para fazer uma parto cesariana, ou mesmo ficou lá, mas foram 2 momentos diferentes. Então, a oportunidade que a gente tem aqui, se eu estou falando de paciente do bloco cirúrgico, um outro alerta, uma outra possibilidade. Toda vez que o paciente vai no bloco cirúrgico, eu confirmar se ele não merece uma AH subsequente. A gente pode colocar esse disparo lá em cima. Gente, eu espero que aqui tenha ficado legal o entendimento. É aqui, ó, só para poder fechar, se por exemplo, daqui 2 dias, dia 28, esse paciente, ou antes disso mesmo, dia 26, hoje, o paciente precisou de fazer a amputação do pé. Aí normal, né? Infelizmente para o João Pedro, devido à diabetes, mas a gente vai, João Pedro, amputação, uma nova AH, tá? É uma AH subsequente. Vamos ver aqui a amputação quantos dias mas aí foi dia 26/9, e aí teve, hoje é o 1º dia de internação. E aí o Dr. João que atendeu lá, e essa é uma AH subsequente. A gente só precisaria de pegar lá a quantidade de dias que a amputação, acho que são 3 dias. Mas é isso, né? Então a gente vai, e aí, vamos pegar lá para a gente poder ver. Amputação. Que é muito comum, essa questão da diabetes, por exemplo. É comum, infelizmente, até por falta de conhecimento, amputação, articulação de mão, aqui, de dedo e pé. 3 dias. R$ 274. Então, e aí pode esse paciente, 3 dias. Eu tenho que obedecer o tempo para voltar ele da cirúrgica para a clínica, que aqui é clínica médica, cirúrgica, clínica médica, cirúrgica. Para eu voltar ele para a clínica médica, eu preciso obedecer a média de permanência. Então, quando for dia 30,
Se ele continuar internado, eu volto ele para diabetes. Vou lá dia 30. Dia 30, puf. Vou voltar, ele vai ficar aqui laranja, que vai chegar no dia limite. Aí na hora que ele ficar, o dia que ele seria vermelho, eu encerro aquela AH, gera uma AH subsequente. Vou colocar diabetes, média de permanência os 4 dias, dia 30/9, e aí ele está no primeiro dia de internação, quando for dia 1º, e essa é uma AH subsequente. Então imaginando, ó, o paciente ficou do dia 15, e é comum um paciente diabético, idoso, ele ficar 20 dias tratando de diabetes e passar por essa trajetória toda. Né? E aqui eu estou dando exemplo da diabetes. Aqui nós tratamos da pneumonia com outras doenças bacterianas. A gente pode dar outros exemplos, até no próprio manual tem exemplo. Mas principalmente, gente, é falar que eu tenho que acompanhar a permanência. Pode ser por um chamado mapa de internação, pode ser utilizando o nome bonitinho que é o Kanban, que é usar a técnica japonesa, mas fazendo o mapa de internação, obedecendo a média de permanência do procedimento na SIGTAP. Para fechar aqui no manual, eu quero mostrar uma coisa, que é a diferença que tem na versão 2015 para 2017. Olha aqui, ó. 2015, até 2015, permanência menor, que eu não posso, exceto em caso de alta e transferência, para falar que o paciente está tratando de pneumonia, Maria Washington, para eu poder faturar a pneumonia, se a permanência média é 4, ela tem que ficar no mínimo 50%. Então, no mínimo 2. Quando eu tinha um procedimento que a média de permanência era ímpar, 5, a regra até 2017, conforme o manual 2015, era a metade. Então, metade de, se eu fizer aqui 5 dividido por 2, só para vocês verem, vai dar 2,5. Então, era obrigatório arredondar para cima. Então, o paciente tem que ficar no mínimo 3 dias. Isso está aqui no manual 2015, onde que ele coloca menos 50% de dias de permanência. É considerado permanência menor. Então, significa que o paciente teve alta precoce. Exceto para procedimentos que têm 3 dias. 3 dias essa crítica não existe. E no manual de 2017, e aí eu agradeço já aqui que é aprendizado contínuo, né? Aprendi isso com o André de São Paulo. Eu tinha essa regra ainda implementada comigo, até o André apresentar, Flávio, olha o manual de 2017, aqui muda a regra. Olha o que tem aqui no manual. No manual, permanência menor, ele me descreve assim. Aqui, ó. Assim, procedimento, aqui é o exemplo já, tá? Para cálculo da permanência mínima, considera-se apenas o número inteiro. Assim, procedimento com média de permanência de 7 dias, por exemplo, tem permanência de internação mínima 3. Antes seria 4. Isso faz muita diferença para nós. Que eu posso, no nosso Kanban ali, né, ganhar um dia com essa internação se eu estou sendo eficiente assistencialmente no acompanhamento da minha média de permanência com relação à permanência de internação do paciente. Bom, eu espero ter contribuído. Coloque em prática que resultados acontecerão. Resultados acontecerão. A gente fala de melhorar o faturamento, reduzir a possibilidade do paciente ter infecção hospitalar, porque ele vai ficar menos tempo hospitalizado, reduzir o desperdício com materiais, medicamentos, o uso desnecessário, né, de uma hospitalização. E a gente está falando aí de resultado para a população, porque eu desocupo o leito e consigo então ter mais internações se eu estou gerenciando meu leito de forma adequada. Se eu tenho metas qualitativas, gestor, qualitativas e quantitativas, como taxa de ocupação, índice de rotatividade, isso tudo pode contribuir. Bom, eu vou dando aqui por encerrado o nosso encontro de hoje, a aula falando sobre permanência, técnica Kanban,
olhando tanto o manual do SUS como também entendimento da SIGTAP. E a gente se encontra aí na próxima aula. Forte abraço, até mais.